Rapaziada, chegou o grande dia. Chegou o dia da gente apreciar esse jogo, né? Entre Sport e Fortaleza, né? Um jogo importantíssimo. E quem vai para a Ilha do Retiro, né? Mais tarde, quem vai estar na Ilha do Retiro lá? Eu provavelmente estarei na Ilha do Retiro. Vou para mais um jogo na temporada, né? Tô corriqueiramente indo para praticamente todos os jogos, né? E sempre acompanhando de perto ali. Eu acho que é muito bom estar acompanhando de perto, né? Tudo que está acontecendo dentro do campo. Será que amanhã é o dia do Pepa dar uma virada de chave? Não nele, não na forma como ele bota o futebol, o time em campo, mas na forma como o esporte se porta no campeonato. A virada de chave significa a primeira vitória do esporte. A virada de chave significa vencer pelo campeonato. Primeira vitória do esporte no Campeonato Brasileiro. É preciso, né, chegar nessa primeira vitória. E já tem escalação vazada. Vamos falar aqui sobre a escalação do esporte. Não é a escalação, vamos dizer, de início, né? Que o Pepa, ele, como eu trouxe aqui para vocês também, e informação também do GE. O GE trouxe essa informação ontem sobre a escalação do esporte de início durante a semana. E aí agora já tem uma nova escalação, que é a escalação final, e aí a gente vai trazer aqui para vocês. Vamos também falar sobre o que esperar, né, do jogo, né? Não só a questão dos jogadores que vão iniciar, que vão estar no jogo, mas a questão de o que esperar do confronto. Os dois times estão em crise. E será que o Sport tem grande chance de conseguir uma vitória, por mais que esteja em crise também? Será que isso vai, vamos dizer assim, né, chegar num patamar do Sport e conseguir frear o time do Fortaleza de uma vez só na crise e sair da crise com a vitória? A gente vai ver isso nesse vídeo, então peço que você fique aí depois da vinheta, a gente volta aqui para falar sobre isso. Muito bem, meus amigos, voltamos aí, né? Janderfute na área, e aí deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação para você ficar por dentro dos vídeos. Quando eu soltar os vídeos em tempo real, você já ficar por dentro. Não se esquece que tem o sorteio da camisa oficial do esporte dia 3 de maio. Eu e Olinda Baterias vamos fazer esse sorteio, né? E aí, dia 3, você pode ser o contemplado. Tem tudo na descrição, né? O link na descrição, então fica ligado. Lancei o desafio, quando chegar a 10 para cima, né, em número de membros no canal, hoje está em 3, e aí vocês vão concorrer, os que são membros vão concorrer aí a uma camisa oficial. Vou lançar desafio. E agradeço, viu? Batemos mais uma meta. Ontem, eu falei para vocês, até ontem eu não tinha batido essa meta. 6.600 inscritos, muito obrigado, gente, muito obrigado, 6.600 inscritos, a gente vem crescendo, e a meta agora é 6.700, mas eu acho que não vai nem durar, gente, porque já tá chegando já nos 6.700, então agradeço de coração, vamos na meta, vamos no pezinho no chão, grãozinho em grão, como a turma fala, né, então vamos embora, quem sabe tá chegando perto, em 7.000 inscritos, chegando perto, gente. Então, agradeço de coração a vocês, a quem prestigia o meu trabalho. Tem o Pix colaborativo aí, né? Mas eu acho que a contribuição maior é o like, tá? Vamos lá. Esporte escalado. Isso é informação. Eu vi agora à noite, né? Essa informação. Primeiro eu vi no Twitter e depois eu vi no GE. A gente vai dar uma passada pelos dois, pelo Twitter e pelo GE, pelo X e pelo GE. Mas vamos lá. Vamos primeiramente aqui no X, através da página, né, do Pedro Jorge, jornalista, né, Pedro Jorge, né, um abraço aí pro Pedro Jorge, né, para mim faz um baita trabalho também lá, como setorista. Vamos primeiro falar da situação, né, do DM do esporte. Ele vai fazer um prisma aí do que está acontecendo, né? O esporte tentará a primeira vitória do campeonato neste sábado, né, quando receberá o Fortaleza na Ilha do Retiro. Para a partida, o técnico Pepa não contará com o volante Christian Rivera e com o médio volante Sérgio Oliveira. Como eu tinha dito ontem, a matéria não foi Sérgio Oliveira tá fora. A matéria ontem foi, Sérgio Oliveira é dúvida, sentiu a coxa. E aí, pô, até pela questão de experiência, já deu, pô, velho, eu ver um jogador quando tá, de fato, no meio ali da semana, treinamento, ele se machucar, provavelmente ele não vai pro jogo. Então,
O Sérgio Oliveira, segundo aqui o Pedro Jorge, tá fora. E essa notícia eu falei ontem aqui na página. E aí tem aqui, ó, titulares do Rubro Negro. O colombiano cumprirá suspensão pelo terceiro cartão. E o português, lesão no músculo posterior da coxa direita. Já o zagueiro Rafael Thierry e o lateral esquerdo Dalbert, o centroavante Pablo e o Zé Roberto continuam sendo desfalques. Thierry, Dalbert, Pablo estão em fase de transição. Zé Roberto se recuperando de cirurgia dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo. Por outro lado, o lateral direito, Matheus e o lateral esquerdo, Igor Cariús, voltarão. Igor Cariús, em primeira mão, eu falei isso aqui. Nem GE, nem o próprio Pedro, nem Pedro Maranhão, nem ninguém tinha falado que o Cariús ia voltar. Eu falei que ia voltar e, de fato, depois foi noticiando todos os dias sobre isso. Mas, enfim, né? Se eu tivesse uma outra vertente, talvez a galera me desse o crédito. Mas, enfim, tudo bem, tudo normal. Aí tem aqui, Matheus Alexandre. Não tem clima para jogar no Sport no exato momento. Fica complicado. Eu acho muito difícil o Matheus Alexandre performar bem, principalmente com a pressão que o Sport vive hoje, fica difícil. Aí você vê, o Sport deve entrar a campo, e aí sim, aqui é o time, depois a gente vai para o GE para confirmar. O Sport deve entrar em campo com Kaique França Hereda, João Silva, Chico, Igor Cariús, Zé Lucas, Duqueiroz, e aí ele repetiu, né? Lucas Lima, aí depois ele botou Lucas Lima de novo, né? Sendo que é Lobato, Lene Lobato, Christian Barleta e Paciência. Esse é o time. Diferente do time que ele armou durante, eu acho que 2 dias aí de treino, com 3 volantes. Fabrício Domingues, Zé Lucas e o Duqueiroz. E aí é inviável ele botar um time desse. Agora, com essa formação, com esse time sendo confirmado por jornalistas, confirmado pelo GE, aí dá para acreditar de que o Sport pode se aproveitar dos desfalques do Fortaleza. O Fortaleza que tem desfalques, tem jogadores importantes, o próprio Moisés não vai para o jogo e o Fortaleza vem um pouco desconfigurado aí para o jogo diante do Sport. Mas vamos para o GE, vamos mostrar aqui. Pepa tem um suspenso, retornos e uma dúvida contra o Fortaleza. Veja o time. Aí tem a matéria toda do GE, né? Falando, né, sobre a Leão encara adversário, né? Encara o rival cearense neste sábado, às 8 da noite, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão. E tem falando aqui, o técnico Pepa tem um desfalque por suspensão, 4 retornos e uma dúvida na escalação do Sport para o jogo contra o Fortaleza. Nesse sábado, na Ilha do Retiro, o Leão tentará conquistar a primeira vitória do Brasileirão, onde ele está na lanterna do campeonato. Isso é uma vergonha. Só lembrando, a última vez que o Sport teve essa sequência foi em 2001. E eu vou dizer, eu lembro daquele campeonato. Foi horrível aquele campeonato. O Sport empatou e perdeu muito jogo em fim de jogo, assim. Tipo assim, um jogo sofrível, 0-0. Aí no final do jogo o Sport tomava 1-0 e perdia o jogo. Ou 2-1. Ele foi desse mesmo jeito. Desse mesmo jeito. E o Sport foi lanterna, vice-lanterna, junto com o Santa, né? O Santa Cruz caiu naquele ano também. E o volante Rivera será desfalque devido ao terceiro cartão amarelo, né? Para a vaga, o favorito é o Zé Lucas, lógico. Inclusive, Rivera, quando voltar, Duqueiroz tem que sentar, porque o Zé Lucas está jogando muita bola. O Zé Lucas, ele dá um domínio de jogo muito diferente. Você não vê o Duqueiroz pegando a bola com autoridade no meio campo, driblando 2, 3 jogadores e dando um passe para o ponta entrar na área. O Zé Lucas faz isso. Então, assim, é preciso o Zé Lucas voltar para esse time titular urgente. E aí, de forma forçada, ele voltou, né? Mas ele era para voltar. Já era para ter jogado no jogo contra o Corinthians. Aí, vamos lá, né? Tem aqui. Enquanto isso, o meio-campista Sérgio Oliveira voltou a sentir o mesmo desconforto na coxa que impediu de jogar contra o Bragantino. Há 2 rodadas, o Atlético Português é tratado como dúvida. Aqui no GE fala como dúvida, mas os setoristas, inclusive o Pedro Jorge, fala que ele tá fora. E eu também já citei que ele não vai pro jogo, né? Provavelmente. Aí tem aqui, por outro lado, o técnico Pepa recebeu boas notícias. Os laterais esquerdo, Igor Cariús e Dalbert estão recuperados de suas lesões e podem atuar novamente. Além deles, o atacante Pablo também deixou o departamento médico para completar. O lateral
direito, Matheus Alexandre retorna após cumprir suspensão de jogo. Para mim, não são 4 boas notícias, não. É 3 boas notícias e uma notícia ruim. Porque o Matheus Alexandre voltar e dar a opção não é uma boa notícia. Eu vou aguardar o Pablo, o Dalbert, né? Sobre essa questão. Por quê? Porque, segundo, né, está sendo falado pelos alguns setoristas, eles estão na transição. Então, assim, se tiver disponível, ótimo. Porque aí já tem mais um leque de opções. No caso, o Pablo, que para a vaga do Paciência ali, e o Dalbert, né, para a vaga no segundo tempo ali, no lugar do Igor Cariús. E aí tem aqui, ó, Kaique Franceireda, João Silva, Chico, Igor Cariús, Zé Lucas, Duqueiroz, Lucas Lima, Barleta, Lene Lobato e Paciência. Essa escalação, inclusive, eu já soltei, ó, através do Pedro Jorge, né, que ele soltou mais cedo, soltei no meu Instagram. Se você olhar lá no story do Instagram, você vai ver. Só lembrando, né, que o árbitro da partida é o Matheus Delgado Cardançan. Finalmente parece que um árbitro FIFA não vai apitar esse jogo, porque hoje em dia, antes, né, todos os torcedores, né, lúcidos queriam um árbitro FIFA para apitar os seus jogos. Mas agora o árbitro FIFA está sendo sinônimo de medo, porque a maioria dos árbitros FIFA do Brasil estão péssimos e estão garfando os times por aí. Não é só o Sport, não é só o time do Nordeste, não é só o Bahia, não. Estão garfando todo mundo. Já garfaram o Grêmio, já garfaram o Fluminense, já garfaram todo mundo. Mas, enfim, o árbitro de São Paulo, né, o Matheus Delgado Cardançan e assistente Alex Hang Ribeiro e o Daniel Paulo Zioli, também de São Paulo. O trio é paulista, né? E o VAR também, o VAR do Paraná. É bem conhecido, inclusive. O time do Fortaleza, como já falei, do Sport, vou para o do Fortaleza. Provável escalação do Fortaleza é João Ricardo Kusevich, Davi Luiz, Gustavo Mancha, Iago Pikachu, Posseto, Paul Fernandes, Martínez, Diogo Barbosa, Marinho e Lucero. O técnico é Juan Pablo Voivoda, e aí é o time do Fortaleza provável para esse confronto. Agora, a gente vai dar uma parada rápida para fazer aqui o recadinho, para trazer para vocês o recado da Montenegro Cargas e da Chácara Vale das Pedras, que são os patrocinadores aqui do canal Jandé Fute. E logo em seguida, de volta, a gente fala o que esperar desse jogo, a análise final do que eu acho que vai acontecer, e também com base na reportagem que eu vou trazer para você aqui do GE, de Esporte e Fortaleza. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Bom, meus amigos, agora vamos falar aqui da opinião, né? E também sobre digamos assim, raio-x do que espera o Sport amanhã, né? Sport, aliás, mais tarde, né? Sport e Fortaleza. Eu tô soltando o vídeo pouco mais das 10 da noite. Então, de fato, daqui a pouco. Vamos lá. Vamos ver aqui, em tela aqui para vocês. Sport e Fortaleza. Dicas, palpites e chances do Brasileirão. Eu estava olhando, né, essa matéria e, pasme, acreditem, mesmo que o Sport esteja numa má fase e tal, mas trazendo para o âmbito de mandante, o Sport ele é tratado como favorito para o jogo. Tem aqui, ó, Sport Fortaleza, dicas, palpites e chances do Brasileirão. Aí tem aqui mais embaixo. O jogo tem fortíssimo potencial para gol a partir da jogada aérea, porque o Sport marcou e sofreu 8 gols, 8 dos últimos 10 gols após
bolas altas. E o Fortaleza fez e levou 7 dos últimos 10 gols. O Sport passa por um momento muito difícil, né? Não vence as 7 partidas. E venceu uma das últimas de 9. Das últimas 9 só venceu uma partida. 15% de aproveitamento. Mas o Fortaleza também enfrenta dificuldades. Há 6 jogos sem vencer. E aí, quem é que vai mudar esse patamar? Quem é que vai... Ou vai ter empate, os dois vão continuar sem vencer, ou um vence e o outro perde, e aí fica naquela questão. Quem é que vai mudar isso aí? Quem é que vai virar a chave? Fortaleza tem as dificuldades de 6 jogos sem vencer, e são uma vitória nos últimos 11 confrontos. Ou seja, ele tem uma vitória, 4 empates, 6 derrotas. E aí tem um aproveitamento melhor do que o Sport por conta dos empates, e não por conta de alguma vitória a mais. O jogo tem fortíssimo potencial para gol a partir de jogadas aéreas, porque nos jogos das duas equipes tem havido muito gol assim. O Sport marcou e sofreu 8 dos últimos 10 gols após bolas altas, e o Fortaleza fez e levou. Tem aqui a probabilidade de cada resultado nessa rodada. Então aqui tem falando, né? O Sport nesta rodada, ele tem aproveitamento, ele tem uma probabilidade de 43% de vitória, 25% de empate, e o Fortaleza tem 32% de vitória. Os últimos 6 resultados na temporada, o Sport vem aí, de nenhuma vitória, Fortaleza também, e o time do Fortaleza conseguiu pontuar mais pela questão do número de empate. Desempenho do bimestre, considerando o mando. O Sport tem 43 contra 22, é por isso que essa porcentagem, é por isso que essa probabilidade, pela questão de desempenho do bimestre, considerando o mando de campo, jogando como visitante, jogando como mandante o Sport e como visitante o Fortaleza. Média de gol, o Sport tem a 13ª melhor média do campeonato, muito abaixo, né? 1,29 gols. E a do Fortaleza é a 5ª melhor média ainda, 0,83, né? Isso é como visitante, tá, gente? O lado do Fortaleza é como visitante e o lado do Sport aqui é como mandante, tá? Aí tem aqui, nono em jogos aéreos como visitante. Fortaleza tem a nona melhor campanha, né, como visitante, e em bolas paradas o time do Fortaleza é o 10º, né? O Sport, ele tá melhor como mandante, né, no caso, o 8º colocado, e também em jogadas aéreas, né, 0,71, né, em termos de jogadas aéreas pro gol, né, 13º em gols sofridos. O Sport tem uma média de 1,0 e o time do Fortaleza como visitante tem 1,17. O Pepa, ele não consegue, né, ter um duelo de vitória contra o Vojvoda, e aí foi um jogo entre os dois técnicos em que o Vojvoda, entre Pepa e Vojvoda, só teve um jogo, né? E o Vojvoda ganhou. O jogo foi 2-0, inclusive, esse ano, tá? O time o técnico Pepa tem 230 dias no comando e o Vojvoda tem um recorde, né? 1.452. Então, mais ou menos isso aí. Como mandante, o Sport leva, né, a questão de vantagem. O Sport está com o pior desempenho dos times na Série A, com o 10º ataque, com 26 gols e a média de 1,86, mas a 3ª pior defesa, 14 gols sofridos, e aí foi o que eu passei para vocês, 1,0, né, de média. Só não sofreu gol em 4 dos 14 jogos em casa, né, com 29% de aproveitamento. Isso aqui é na temporada, gente. 3ª pior marca defensiva caseira. O Fortaleza tem a 12ª performance de visitante na temporada. 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Bom, eu acho, gente, que o Sport tem, com um time que vai, provavelmente, para campo, segundo o GE e também segundo o Pedro Jorge, né, vamos dizer assim, uma probabilidade do Sport conseguir um objetivo positivo, principalmente porque o Moisés não vai jogar. O Moisés é o carrasco do Sport nos últimos anos, né? Ele é o jogador que sempre aparece, sempre faz gol, o Sport sempre é a vítima do Moisés, né? Então, gente, já é um ponto positivo, mas o Fortaleza não é besta, não é um time que está em uma fase, mas não é um time que é mal treinado, entre aspas. E aí a gente vai ter essa dificuldade, logicamente, mas espero eu que o Sport tenha, sei lá, uma inspiração através da Ilha do Retiro ali, com muita gente lotada, mesmo sendo um jogo às 8 da noite, mas espero eu que o Sport consiga, de fato, fazer um jogo interessante para mudar essa chave aí. E eu acredito, de fato, que o Sport pode conseguir uma vitória
Não por conta de Pepa, não por conta de ninguém, não. É porque o Sport precisa mesmo. Acho que os jogadores eles precisam focar muito na situação que eles estão vivendo. Quanto menos tempo eles passarem na zona de rebaixamento, sem ficar sem reação, vai ficar difícil, mais difícil para eles. Então, eu acredito que o Sport consiga virar essa chave, tá? Diga a opinião de vocês, o que é que vocês acham, e até o próximo vídeo. Espero que o Sport consiga uma baita vitória. Vai pro jogo? Espero lá, vocês lá. Se Deus quiser, eu vou pro jogo. Abraço.